Este é o 15 Minutos para a Educação Médica e o assunto de hoje é sobre os povos indígenas e a educação médica. Meu nome é Djerle, sou residente em Medicina de Família e Comunidade. Componho o conselho diretor da ABEM e quem conversa comigo hoje é o professor William Luna, médico de família e comunidade, especialista em saúde indígena, tutor do PET indígena, ações em saúde e atua na coordenação de relação étnico-raciais da UFSCar. E o estudante Raniel Souza, indígena do povo ticuna, estudante do 5º ano de medicina da Universidade Federal de São Carlos e membro do PET Indígenas Ações em Saúde. As ações afirmativas formam um marco histórico para as populações que foram historicamente invisibilizadas no Brasil. Como vocês enxergam que esse importante passo reflete na educação médica? Buscam fazer uma desconstrução assim de diferenças, de assimetrias que foram construídas ao longo, enfim, ao longo da história. Isso em cima de populações que são consideradas invisibilizadas, que aí entram a população negra, os povos originários, enfim. E aí nesse sentido, essas desconstruções, elas buscam a garantia da cidadania, de seus direitos, o nosso direito à terra e tudo mais. E aí, é, quando a gente pensa no ensino superior, no ensino superior a gente tem, tipo, não só a, a nossa entrada dentro do ensino superior, mas tem também o direito à permanência, que aí entram diversas políticas públicas para essas questões. E aí, nesse sentido, o que que isso tem a ver com a educação médica? Eu acho que o ponto principal disso é, seria a nossa própria presença dentro da universidade, porque por muito tempo a universidade ela foi considerada um ambiente muito elitista, principalmente dentro do curso de medicina. Então, assim, estar ali presente não só mostra a nossa presença, mas também é um espaço que pode se tornar um espaço de trocas, é um momento em que porque, assim, é visto que existe uma fragilidade muito grande em relação aos conhecimentos relacionados às questões indígenas ali dentro da universidade. Isso como um todo, sejam eles professores em geral, é, os próprios universitários. Então, estar aqui presente, eu acredito que gera um certo impacto. Claro que existem os fatores negativos por detrás de tudo isso, tem o preconceito e tudo mais, mas eu acredito que ser um espaço de troca também é algo benéfico, assim, porque tem nossos momentos em que a gente pode demonstrar isso através de danças, os toréis que podem acontecer dentro da universidade, certo? E, assim, lembrar também que formar médicos indígenas é algo muito importante. Isso pensando enfim, na própria política nacional de atenção aos povos indígenas, que é algo que, tipo, visa dar uma atenção de qualidade a esses povos, que, tipo, têm suas particularidades, certo? É nítido que, tipo, nós somos mais de 300 povos espalhados por todo o Brasil, são mais de 150 línguas faladas, são culturas diversas, assim. Então, são questões que entram muito nessa questão de política pública, assim. E eu acredito que estar ali presente também faz parte da nossa resistência, estar ali presente também pode trazer sensibilidade para essas questões, sabe, falar sobre essas questões, porque é necessário formar médicos que entendem essas questões. Você vai trabalhar no território, você precisa entender o processo de saúde e doença daquela certa comunidade, você precisa valorizar os próprios profissionais daquelas comunidades. E quando eu falo profissionais, eu estou me referindo às parteiras tradicionais que estão ali presentes, os pajés, as puxadeiras. Então, assim, as minhas experiências, elas estão muito relacionadas com isso. Eu acredito que ter escolhido o próprio curso como medicina é algo que reflete muito essas experiências. Tipo, na minha família, por exemplo, tem muitos desses profissionais dentro da comunidade. Então, eu acho que para começar é isso. Acho que pensando um pouco nas ações afirmativas, acho que o Raniel falou um pouco desse processo de grupos, né, terem estado por muito tempo ausentes dos cursos de medicina. E aí, quando a gente pensa na formação médica,
A gente tem uma realidade de uma formação bastante elitista, de muitas pessoas brancas e outros grupos estão invisibilizados, estão ausentes historicamente. Então, as ações afirmativas, elas possibilitam afirmar que é importante que pessoas que historicamente não fizeram parte da formação médica estejam ali. E aí os impactos todos que essas ações podem ter, muito das questões que o Daniel foi trazendo, tanto da formação como para além da graduação em medicina. As ações afirmativas no Brasil, elas têm formatos muito diferentes em cada um dos locais. Então, a gente tem ações que são federais e que valem para todas as instituições, a gente tem ações que são específicas para uma instituição estadual daquele estado, a gente tem ações que são apenas de uma determinada instituição, isso tudo muito variável, mas sempre tentando responder à afirmação de que essas pessoas têm que estar ali e que têm que se fazer presentes e que elas fazem diferença na formação, tanto da sua graduação e para o seu próprio povo, como para a sociedade de uma forma geral. Acho que é um pouco por aí, DJ. Muito importante isso que vocês trouxeram. Queria saber também para vocês qual a importância da abordagem da saúde dos povos indígenas na formação em medicina e como isso vai refletir na prática desses futuros profissionais. É interessante, né, DJ, que a gente percebe que a abordagem da saúde indígena nos cursos de medicina, ela é quase ausente, né? Na minha tese de doutorado, eu fiz a tese sobre a presença de indígenas nos cursos de medicina no Brasil. E entrevistei uma série de indígenas em 16 instituições, e aí é interessante perceber o quanto não se fala sobre saúde indígena nos cursos de medicina. E interessante perceber também que onde se fala, muitas das vezes, é porque existem estudantes indígenas e a presença desses estudantes provocou que isso acontecesse. Porque são poucos professores que trabalham com saúde indígena de uma forma geral nos cursos. Se também não tem presença indígena de uma outra forma, é como se não existisse, né? Como se fosse ausente ou a gente ficasse com aquele estereótipo romantizado dos indígenas de 500 anos atrás. Então a gente pensa, existiam indígenas nessas terras quando houve a invasão europeia aqui. E na verdade não, continuam existindo indígenas que passaram por muitos processos de violências, muitos processos de invisibilidade ao longo dos anos, mas eles continuam presentes a todo momento na sociedade brasileira, mas muitas vezes não são visíveis. E aí, nos cursos de medicina, quando a gente consegue abordar a saúde indígena, a gente possibilita tanto que as pessoas se sensibilizem para talvez trabalharem com saúde indígena, essa é uma possibilidade. Então, ser, por exemplo, um médico que atue num distrito sanitário especial indígena. Mas não só para esses, é importante para os outros também. Porque se você vai trabalhar, por exemplo, num hospital, numa cidade, há grande probabilidade de você atender indígenas em algum momento da sua trajetória profissional. Se você está trabalhando numa unidade de saúde da família, dependendo da localidade, há grande probabilidade de você atender indígenas, porque os indígenas não estão só nos territórios indígenas e territórios remotos, os indígenas estão em todos os contextos. Se a gente pegar o exemplo, por exemplo, de São Carlos, a cidade onde está a nossa instituição, a Universidade Federal de São Carlos, a gente tem, pelo último censo, agora de 2022, a gente tem 350 indígenas vivendo no município de São Carlos, que é uma cidade que não tem um território indígena demarcado. Então, os profissionais de saúde de São Carlos vão lidar no seu cotidiano com indígenas. E se eles não se depararam com nenhum momento com isso na graduação, acaba havendo uma impossibilidade, talvez, desse profissional pensar que a abordagem talvez tenha que ser diferente. Ele tem que perguntar se aquela pessoa é indígena. Se aquela pessoa for indígena, talvez ele tenha que ter competência cultural para dar conta daquela situação, ou então buscar aprender naquele momento e, a partir daí, fazer uma abordagem diferenciada. Então, trabalhar nos cursos da saúde indígena possibilita que a gente tenha tanto uma formação para esse grupo e para as pessoas que escolham trabalhar com esse grupo populacional, com esses grupos, no plural sempre, né? Que às vezes a gente fala a população indígena, mas são as populações indígenas ou os povos indígenas, porque são tantos povos. Então, a gente sempre tem que pensar que a gente está falando no plural, né? São muitas possibilidades. Mas a gente vai impactar lá no futuro, para todo profissional que vai atuar com medicina.
Daniel, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Então, como o professor falou, realmente é muito pouco visto a temática indígena dentro do contexto universitário. São questões que são bem mais sensibilizadas quando tem realmente a presença indígena ali dentro. Por exemplo, a gente, dentro do PET, o próprio PET, ele é um grupo que é formado inteiramente por indígenas. Então, é algo que a gente busca fazer vários projetos de extensões ali dentro, pesquisas que são voltadas para o contexto indígena, e nesse sentido a gente aproveita até para abrir para outras, para a universidade como um todo, assim, poderem participar também e conhecerem além as nossas questões. Vocês trouxeram, e eu vou trazer um pouquinho do que a gente vivenciou dentro da nossa residência de Medicina de Família e Comunidade. Aqui em Pernambuco, a gente tem a Assembleia Chucuru, e aí a gente, enquanto residentes, preceptores, a gente sempre vai, é uma plenária do povo chucuru que é aberta, né, a participação de outros povos indígenas, da população em geral, e aí a gente sempre demarca a presença, né, porque é uma forma da gente também trabalhar essa competência cultural, como vocês falaram, né, para além, inclusive, da sala de aula, né? Eu acho que são alternativas muito interessantes que existem e que têm a possibilidade de existir. Muito, muito interessantes que vocês trouxeram, né? E aí, a Universidade Federal de São Carlos, que vocês fazem parte, dispõe de um vestibular específico, né, voltado para os povos indígenas. Para além do processo de acesso, eu queria saber como é que se dão as políticas de permanência dos estudantes dentro da universidade. O vestibular ele acontece desde 2008 aqui, e assim, pelo menos dentro do curso de medicina é uma vaga por curso, e o que a gente tem de políticas de ações afirmativas para ajudar na questão da permanência estudantil é a Bolsa PAI, que é a Bolsa de Programa de Assistência Estudantil, que é ofertada pelo Departamento de Assistência Estudantil, que é o DEAI, certo? E nisso ela seria o fornecimento de acesso ao restaurante universitário, e também a moradia estudantil. Que assim, quando a gente chega, a gente tem um coletivo aqui, que é o Centro de Culturas Indígenas. Quando sai a lista de aprovados, a gente tem uma comissão que busca todos esses aprovados, entra em contato com eles para saber como que vai ser o processo de chegada até em São Carlos, até para dar uma ajuda, enfim, orientar em relação a diversas questões. Assim, a gente sabe que a maioria dos estudantes que vem para cá vem de muito longe, vem do Nordeste, vem do Norte. Então, a partir do momento que sai a lista de aprovados, a gente já começa a se articular para acontecer esse processo de orientação. E quando eles chegam aqui, eles são alocados de forma emergencial no alojamento, na moradia estudantil, e eles têm o acesso ao RU também, e tem uma ajuda de custo que seria para arcar basicamente com alimentação, no caso, café da manhã, porque o restaurante universitário ele não dispõe de café da manhã, mas ele dispõe de almoço e jantar. Isso sendo acesso até nos finais de semana, feriado, mas não dispõe do café da manhã, então eles acabam ajudando com um certo valor. Então, é basicamente nesse sentido. Então, é a gente do coletivo, do Centro de Culturas Indígenas, junto com o DEAI, que se articulam junto para fazer essa chegada dos estudantes. E depois que ocorre essa chegada, eles passam por um processo seletivo para serem oficialmente bolsistas PAI. E é isso, fora a Bolsa PAI, tem a Bolsa Permanência, que é ofertada pelo governo federal, mas aí são outras questões também. Porque quando a gente está pensando na permanência, a gente está pensando, acho que em três aspectos, assim, né? A permanência material, então a gente está pensando nas bolsas, nas formas do estudante estar na instituição, então na moradia, tudo isso é a permanência material. A gente também está pensando na permanência pedagógica, que aí são as tutorias, então existem tutorias e monitorias para colaborar com os estudantes, dependendo das suas necessidades. Eu, por exemplo, que sou tutor do PET,
eu estou com esse grupo de estudantes com atividades no meu cotidiano, e essa, por exemplo, é uma estratégia de permanência pedagógica, onde a gente colabora para o processo desse estudante. No caso da medicina, especificamente, a gente tem a gente chama de orientador, que aí é a tutoria mentoring, né? Aquele professor que vai acompanhar o estudante durante os 6 anos. Então, esses estudantes indígenas também têm um desses orientadores. No caso, por exemplo, do Raniel, eu que sou o orientador dele durante o curso todo. Então, esse também é uma estratégia de permanência pedagógica. E a terceira, que essa eu acho que é muito importante, mas às vezes é esquecida, é a permanência simbólica. Ou seja, a gente tem que oportunizar durante a graduação, durante a pós-graduação, durante os processos de formação, que o estudante que está na universidade, ele também se veja na universidade, ele também entenda que o que ele está aprendendo na universidade não é só para outros povos, também é para os povos indígenas. Porque se a gente tem um currículo que não fala de indígenas, é como se o estudante indígena viesse para fazer a formação e não se visse naquele currículo, não se visse naquelas atividades. Então, a construção das atividades de extensão, de pesquisa com foco na temática indígena colaboram nesse processo de permanência simbólica. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, o Raniel ele fez uma iniciação científica onde ele estudou a permanência de indígenas na moradia estudantil durante a pandemia de Covid-19. Então, se ambientar na pesquisa, mas com essa temática, favorece a permanência do estudante, porque ele percebe, poxa vida, a universidade também é composta por estudantes indígenas, também forma para trabalhar com povos indígenas, também pensa na presença dos indígenas na nossa sociedade. Então, pensar esses 3 pontos da permanência é importante para conseguir ter um sucesso das ações afirmativas. Muito importante isso que vocês trouxeram. É, a gente percebe que ainda existem muitos desafios e muitos obstáculos, né, para que de fato a gente tenha uma medicina socialmente referenciada. No que tange aos povos indígenas, quais vocês acreditam ser os principais desafios a serem enfrentados e qual seria o papel da ABEM diante desses desafios? É um grande desafio, né? Acho que essa pergunta nos provoca a pensar várias questões, assim. Acho que uma das questões importantes é que as escolas de medicina têm processo, pensando na primeira questão, elas têm processos de acesso que não levam em consideração a composição brasileira, da população brasileira. Então, a gente vai ter grupos, como a gente contou no começo, né? Grupos que são invisibilizados nesse acesso. Então, acho que começa por aí. Aí a gente forma, então, pessoas de outros grupos sociais que não indígenas para atuar nesse contexto. Depois, a gente não trabalha a questão indígena no currículo. Então, aí a gente forma os profissionais que nem pensam, né, em trabalhar, talvez, com a população indígena no futuro. E não necessariamente a gente vai conseguir fazer com que todos os estudantes tenham experiências com saúde indígena. Talvez a gente não consiga isso, né? Mas a gente tem que pensar estratégias para então, possibilitar que atividades sejam feitas para que seja possível essa competência cultural no futuro. E quando a gente está pensando em competência cultural, não quer dizer que todos os médicos tenham que saber tudo sobre todos os grupos. Na verdade, ele tem que ter competência de lidar com um grupo diferente. E aí, o que ele não conhece, ele vai aprender ali, vai estudar, vai perceber que ele precisa saber daquela cultura diferente, daquele contexto diferente. Então, eu acho que o papel da ABEM está nisso, está na provocação e na insistência com as instituições de que elas têm que pensar como formar seus médicos, seus futuros médicos, para atuar com esses grupos. E mais do que isso, pensar o seu ingresso, de que os médicos têm que ser formados também com uma composição que seja mais próxima da composição da população brasileira. Acho que esses 2 pontos são os pontos que eu vejo como desafios e como papéis da ABEM nesse processo. Eu acho que nesse sentido também tem a questão de incentivar mesmo o protagonismo indígena em diversas questões. Eu acho que esse espaço aqui da gente estar debatendo e falando essas questões já é uma questão assim muito muito importante e legal de se fazer. Eu acho que além disso incentivar também outros programas de extensão que possam estar ali dentro da universidade, trazer realmente esse protagonismo, incentivar também os coletivos, que eu acho que isso
pode abrir assim um espaço para outras questões assim. E eu acho que é isso. Só para finalizar, acho que é importante a presença dos indígenas nos congressos de educação médica, então garantir ações afirmativas para essa presença, e não só gratuidade da inscrição, mas às vezes outras estratégias, e também favorecer pesquisas, incentivar pesquisas nesse campo. Acho que é isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada, Raniel. Muito obrigada, Luna. Este foi os 15 minutos para a educação médica sobre os povos indígenas e a educação médica. Acompanhe nossas redes sociais para os próximos episódios.